dia, pessoal! Bom dia, meninos! Que saudade de vocês! Hoje eu estou aqui porque é o meu dia de contar a história. Ai, só tem uma coisa só tem uma coisa boa de estar falando com vocês assim através de vídeo, contando a história para vocês e não estar lá na casa de oração ou estar junto de vocês, olhando para a carinha assim de vocês pertinho de mim. Só tem uma coisa boa, sabe o quê? Esse aqui, ó. Não preciso de usar máscara. Hoje eu me arrumei até toda bonita. Passei batom. Gente, nem tá passando batom agora porque tá usando máscara, né? Pra quê? Mas aí eu passei batom, fiquei toda linda. Coloquei até esse negócio aqui no meu cabelo pra combinar com a minha blusa, pra mim ficar assim, muito linda. Que eu quero contar a história pra vocês hoje, né? E a nossa história hoje, como sempre, não é história de um conto de fada, bem que na Bíblia, é uma história que está aqui na Palavra de Deus, na Bíblia. E daqui tem muitas histórias maravilhosas, até mesmo quase como um conto de fadas, história de reis, de rainhas. Mas essa aqui não é conto de fadas, não. É a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus, ela tem um propósito. O apóstolo Paulo falou que ela é apta, que ela é apta? Que é apta? Que ela tem um propósito, que ela tem um objetivo. Ela é pronta, ela serve para quê? Para nos ensinar, para nos corrigir, para nos fazer conhecer qual é a vontade de Deus na nossa vida, para a gente aprender com os acertos ou com os erros, né? Com as histórias lindas que temos aqui, mas também com aqueles pisada na bola de muitas histórias e de muitos personagens que nós temos aqui na Palavra de Deus, na Bíblia, mas que sempre tem algo para nos ensinar. Sempre a palavra está nos ensinando, nos está querendo nos colocar no caminho para nós sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Não é isso? O Senhor, Deus, Ele tem um amor profundo por cada um de nós, por cada um de vocês. E assim como Ele amou o seu Filho, quando Ele diz, este é o meu Filho amado, Ele também nos ama. E Ele quer que cada dia mais nós possamos nos parecer com Jesus, né? E hoje nós vamos aprender uma história, está registrada lá no Novo Testamento. Quem escreveu, não é uma história, assim, uma parábola, não. Isso foi um fato que aconteceu com pessoas reais e que o evangelista Lucas, lá no capítulo 19 do livro de Lucas, ele nos conta esse fato que aconteceu. Aconteceu um fato, aconteceu uma coisa ali, né, naquele, e que o Lucas deixou escrito aqui para nós. E nós vamos saber, então, o nosso personagem da nossa história hoje, desse fato que aconteceu na vida dele. Esse é o nosso personagem aqui, ó. Eu achei uma figurinha que fica melhor para vocês, né, visualizar, né? Olha esse aqui. Então esse aqui da nossa história hoje é o Zaqueu. Vocês já ouviram falar sobre o Zaqueu, né? Eu acho que já, né? Mas a palavra de Deus é nova, ela sempre nos ensina alguma coisa. Vamos ver o que o Senhor vai nos ensinar, né? Com esse fato que aconteceu na vida de Zaqueu. E que às vezes eu acho que está tendo algumas coisas assim a ver, talvez de vocês até passaram, algumas coisas que Zaqueu passou naquele dia, né? E o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu morava numa cidade que chamava-se Jericó. Era o nome da cidade onde Zaqueu morava. Guarda isso aí, Jericó. Chegou uma pessoa ilustre em Jericó. Jesus entrou na cidade de Jericó, estava atravessando a cidade, né? Entrou na cidade de Jericó, foi passando pelas ruas e sabe, quando Jesus estava sempre em algum lugar, ele nunca estava sozinho. Não.
sempre tinha uma multidão onde Jesus estava passando. Jesus ia passando e aquelas pessoas iam seguindo a Jesus. Por que será, né? Ah, vocês devem saber. A Renata contou uma história que Jesus curou um paralítico, fez ele andar de novo. Jesus fez um cego enxergar, cego que nasceu cego, e um dia ele encontrou Jesus. Jesus passou a mão nos seus olhos e aquele cego voltou a ver. Jesus fazia então muitos milagres, muitas coisas boas, né? A multidão, um dia estava todo mundo faminto, não tinha o que comer. Jesus multiplicou os pães e os peixes, deu para aquelas pessoas comer. Então sempre, Jesus nunca estava sozinho. Mas o mais importante, que além de Jesus fazer todos esses milagres, Jesus também ensinava sobre o reino de Deus. Ele falava sobre o propósito de Deus, o plano que Deus tinha, e por que ele tinha vindo aqui neste mundo, né? Que ele era o filho de Deus e tinha vindo aqui com um propósito. Então a multidão sempre seguia Jesus. E naquele dia não foi diferente. Jesus estava ali naquela cidade de Jericó, passando pelas ruas, e a multidão seguindo, ele caminhando. E sabe, gente, lembra do Zaqueu? O Zaqueu, ele queria ver Jesus. Mas a multidão, ele pensa, se eu quero ver Jesus, ele ouviu falar sobre Jesus, por certo ele ouviu que Jesus curava as pessoas, fazia coisas boas. E Zaqueu, eu quero falar um pouquinho sobre você, sobre Zaqueu. Zaqueu, umas características de Zaqueu. A palavra diz que ele era publicano. Publicano. O que é ser publicano? Eu vou explicar para vocês. Publicano eram os cobradores de impostos. Ele os cobrava imposto para Roma, cobrava dos povos judeus e pagava para Roma. Ele cobrava os impostos das pessoas. Ser cobrador não é muito bom não, né? Ninguém gosta muito de cobrador, não. E outra coisa, eles tinham uma fama ruim, sabia? Os cobradores de impostos lá em Israel, lá em Jerusalém, eles tinham uma fama de que, sabe o que eles faziam? Eles roubavam, cobrava mais imposto e ficava com um pouquinho para eles. Eles tinham uma fama ruim, publicano, pecador, e além de que cobrava imposto dos próprios judeus para pagar para Roma. Então eles não eram muito, as pessoas não gostavam muito dos publicanos, não. E Zaqueu era publicano, e ele era, a Bíblia diz que ele era publicano, e ele era um homem rico. Tinha dinheiro. E Zaqueu ficou sabendo que Jesus estava passando em Jericó. Só que outra coisa, eu não falei para vocês. Zaqueu era rico, era publicano. Mas você sabe, ele não era um homem assim grandão, forte não. A Bíblia conta que Zaqueu, ele era assim, pequenininho, assim um homem. Você sabe quando fala assim que tem um homem baixinho? Então, Zaqueu era esse homem, ele era baixinho. Então, quando ele ficou sabendo de Jesus estava andando ali no meio daquela multidão, no meio das ruas. Zaqueu chegou perto da multidão, queria ver Jesus, olhava do lado e por certo deve ter dado uns pulinhos assim, ó. Pulava. Você já fez isso, criança? Às vezes vocês queriam ver alguma coisa lá na frente, tá passando um filme ou um teatro lá na igreja. Então você tá lá de longe, tem um grandão na sua frente, você fica pulando. Eu acho que Zaqueu ficou tentando pular, chegava de um lado, chegava do outro, mas a multidão estava atrapalhando ele de ver Jesus. Aí teve uma ideia. Eu quero ver Jesus. Então ele teve uma ideia. Sabe o que ele fez? A multidão estava ali, aí Jesus ia passar. Quando Jesus ia passar aqui, perto de uma árvore, Zaqueu, Jesus estava passando, ia passar perto daquela árvore ali. Jesus ia passar perto daquela árvore. Zaqueu, o que Zaqueu fez? Correu por trás da multidão. Ele correu por trás da multidão e
subiu lá em cima daquela árvore. Agora sim, como que a multidão não ia atrapalhar ele de ver Jesus? Porque ele subiu lá naquela árvore. Agora, lá de cima da árvore, ele tinha uma visão privilegiada. A multidão ficou tudo lá embaixo, ele ficou lá em cima da árvore, assim, ó. Lá em cima da árvore, aquele aqui, ó, tá vendo? E aí ele podia ver Jesus. E quando Jesus então foi passando, Jesus chegou perto daquela árvore, Jesus olhou lá pra cima e falou assim: Zaqueu? Zaqueu! Oh, Jesus sabia o nome de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa aí, Zaqueu. Desce depressa que hoje eu vou ficar lá na sua casa. Que delícia! Zaqueu! O que aconteceu? Correu depressa. Correu. Falou assim: Jesus! Que alegria! Vamos mesmo, Jesus. A Bíblia diz que Zaqueu desceu daquela árvore tão feliz, tão alegre e recebeu Jesus lá na casa dele com alegria. Foram todo mundo para a casa de Zaqueu. E a multidão, uma daquelas pessoas também foram. Chegou lá na casa de Zaqueu. Jesus estava lá e sabe aquela multidão que estava lá? Foram alguns e ficou falando assim. Olha a cara deles ali. Ficou falando assim: que é isso? Olha aí, Jesus, ele come com os publicanos. Vocês lembram que ele não gostava de publicano? Como é que é? Jesus vai lá para casa desse pecador, esse publicano, cobrador de impostos, que rouba os outros. Jesus não se importou com o que eles estavam falando, porque sabe, crianças, o que aconteceu quando Jesus estava lá na casa de Zaqueu? Zaqueu falou assim para Jesus. Zaqueu estava tão feliz que Jesus estava ali sentado ali na sua mesa, provavelmente até jantando com ele, né? Zaqueu estava ali, Jesus conversando com ele, e Zaqueu maravilhado com aquela presença gloriosa de Jesus na sua casa. Ele que pensava assim, nem ia conseguir ver Jesus, teve que subir numa árvore tão difícil, teve que arranhar, né, os braços, as pernas para subir. E agora Jesus, imagina, criança, que alegria! Jesus agora estava dentro da casa de Zaqueu, sentado na mesa com Zaqueu. Aquilo impactou o coração de Zaqueu com tanta força. E Zaqueu, que tinha feito um esforço tremendo para ver Jesus, imagina, criança, tinha enfrentado aquela multidão, tinha subido até uma árvore, né? Se esforçou, subiu lá na árvore porque ele queria ver Jesus lá, nem que se fosse de longe, de cima da árvore, vendo Jesus passar na rua. Agora Zaqueu estava ali com Jesus assentado na sua mesa, na sua sala, provavelmente lá comendo junto com ele, jantando com ele. Aquilo encheu o coração de Zaqueu. Eu imagino que encheu o coração de Zaqueu com uma alegria, com a presença de Jesus ali na casa, sentado na sua mesa, pertinho dele. Ele pôde levantar da sua cadeira e chegar lá bem pertinho de Jesus e falar para Jesus: Jesus, eu tomei uma decisão. Eu resolvi no meu coração. Vocês lembram que Zaqueu era rico? Zaqueu era rico. E Zaqueu então falou para Jesus: Jesus, hoje eu tomei uma decisão. Eu vou dar metade dos meus bens, do meu dinheiro, da minha riqueza. Eu vou pegar metade da minha riqueza, dos meus bens, e vou repartir com os pobres, com aquelas pessoas que estão passando fome, necessidade, então não tem o que comer. Jesus, eu vou repartir os meus bens com os pobres. Eu vou dar metade dos meus bens. Ó, Jesus, sabe de uma coisa? Acho que Zaqueu fez uma confissão ali, gente. Porque se acaso
Talvez ele possa ter feito, quando ele foi cobrar imposto, cobrar a mais daquilo que ele deveria, né? Que não era o certo. Mas Zaqueu reconheceu isso neste momento. Ali na presença de Jesus, ele confessou e falou assim: ó Jesus, e se eu tiver defraudado, o que é defraudado? Defraudado. Ele tiver assim, pegado, roubado mesmo, a mais, eu tiver cobrado a mais do que eu devia, defraudado, eu peguei a mais, eu não era de um imposto de uma pessoa, se eu defraudei, se eu peguei a mais, Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais, eu vou pagar como juros. Eu peguei, era R$10, eu peguei 20, eu vou pagar agora como juros, 4 vezes mais, 10, 20, 30, 40 reais, eu vou pagar para ele, vou restituir ele 4 vezes mais daquilo que eu peguei a mais. Que atitude!